canal e hoje, além dessa presença ilustre que está sempre aqui no canal, uma presença do coach Rubens, nosso coach profissional incrível, fantástico aqui. Então vocês sempre pedem vídeos informativos, estamos aqui agora. Eu sempre tento trazer alguém com bastante conhecimento e o coach Rubens, além de ele ter conhecimento todo científico, ele ainda tem anos de trabalho com isso, então... Não gostei muito do ano, sou bem velho. É que ele começou bem novo, entendeu? Exato. Então isso é muito legal, então não é só estudo científico, não, ele tem muita base dos atletas dele, Principalmente da mulher, que ele vê todos os dias evoluindo. Exatamente. De perto. Então, o coach Rubens é aqui hoje pra gente falar do que a mulherada sofre muito, metabolismo lento, a maioria, né? Não só mulheres, mas como aqui o público é bastante feminino, vamos falar sobre isso. Só que antes, eu acho que é legal a gente levantar alguns porquês que o metabolismo desacelera para tentar entender, né, o que acontece. Perfeitamente. Bom, a primeira coisa, levando em consideração que o seu público é um público feminino, que deve buscar muita informação, é a gente pensar que a mulher, por natureza, já possui um arcabouço muscular menor do que o do homem. Então a quantidade percentual de massa magra que uma menina tem, se comparada a um menino, ela é diferente. E para a gente entender o que é metabolismo, como ele funciona, para o pessoal traduzir isso, é como a gente pensar num carro. Por mais que você, assim como eu, também não entenda muito de mecânica, de carro e tal, fica fácil da gente entender que um carro turbo, 2.0, 3.0 gasta muito mais combustível se comparado a um carro econômico, um carro mais popular. O que acontece? A força do motor desses dois veículos são diferentes, tem forças diferentes. Enquanto que um carro mais forte, mais potente, consome mais combustível, um carro econômico, um carro que gasta menos combustível, é um carro que tem uma potência menor. Se a gente levar isso para o nosso mundo, para a nossa realidade, é exatamente o que designa um metabolismo, ser lento ou ser rápido. É a força, é a quantidade de solicitação energética que ele tem. Então o segredo para combater um metabolismo lento é deixar o nosso motor, a nossa máquina, mais forte, mais efetiva, necessitar de mais energia. Meu Deus! Eu de gravação. Ele, por exemplo, tem um metabolismo bem rápido. Basicamente isso, né? Um corpo que tem mais força, que produz mais energia, que tem mais massa muscular, tem um metabolismo mais rápido, né? Um motor mais possante para queimar caloria. E isso faz o metabolismo ser mais rápido. É por conta disso que a gente vê os meninos avançarem tão mais rápido que a gente, no caso. Por exemplo, o Lucas começa a preparação no mesmo momento que eu começo, mas ele responde bem mais rápido, porque o metabolismo dele é bem mais rápido. Metabolismo mais rápido, uma condição hormonal muito mais propícia para isso, porque o homem produz hormônios diferentes da mulher. Isso não tem nada a ver com tomar hormônio ou não, tá? Mas a condição do homem já é assim, né? De ter realmente uma efetividade hormonal maior, uma quantidade de massa magra maior, e aí, consequentemente, para tristeza das mulheres, a maioria das mulheres, acaba sendo um pouco mais dificultoso, um pouco mais trabalhoso, mas a mulher consegue transformar o físico dela em uma máquina extremamente efetiva para queimar gordura, queimar energia, assim como o homem também. O que acontece, né? Muitas mulheres, elas se restringem na dieta absurdamente, ou corta carbo, fica um ano inteiro, uma vida inteira, e aí acaba com o metabolismo, né? Não dá combustível para esse carro queimar. Exatamente. Ficar acelerado. Muito bem colocado, porque assim, eu tenho um livro que eu estou fazendo já há alguns anos, tem um capítulo que chama Sequestro Metabólico. É exatamente sobre isso. Eu me incluo nisso, porque eu passei por isso também, na tentativa de baixar o peso e reduzir gordura, a gente começa a tirar comida, até que o seu organismo começa a se defender. Porque o emagrecimento é um processo de passar fome, é um starvation, né? Você faz privação calórica para o corpo ser obrigado a queimar reserva. A reserva, na maioria das vezes, está na forma de gordura e na forma de glicogênio muscular. Estruturalmente, a gente tem proteína, né, miofilamento proteico, na forma de massa magra. Quando a gente começa a perder peso bruscamente, o seu corpo pensa assim, opa, se é essa estrutura aqui e gasta energia, então se eu reduzir essa estrutura, ele vai gastar menos energia, vai conseguir viver com esse pouquinho que ele consome. E aí o corpo começa a destruir tecido muscular. E é o que ninguém quer, no final das contas. Por mais que a menina
esteja desesperado para baixar o peso, acredite, massa muscular perdida é muito difícil de ser recuperada depois. Então tem que cuidar para preservar essa massa magra, porque isso vai dar desenho pro corpo. Claro. Né? A gente sempre brinca que o músculo dá forma, e a gordura deforma o corpo. Sim, até porque se você não tiver nenhuma massa muscular no corpo, você pode até ficar magra, mas vai ficar aquela magra feia, entendeu? Uma magra sem músculo, forma, né? entendeu? Sim. Agora quando você tem massa magra e tá construindo e ficando seca, aí já começa aquela forma de ombrinho desenhado. Shape, exato, exatamente. Outra coisa, quando uma pessoa vê que meu metabolismo chega lá no platô, né? O metabolismo reagiu, emagreceu até certo ponto e não vai mais. Sim. O que a mulherada faz? A maioria das mulheres corta, tira mais e às vezes não faz um aeróbico, um cardio tão eficiente. O que tu acha disso? Vou dar 2 dicas. A primeira é que quando você chegar no platô, sempre preze por aumentar o gasto energético e não de tirar o combustível. Né? Eu sei que na maioria das vezes isso pode ser difícil, porque todo mundo hoje em dia trabalha, estuda, tem casa, marido, namorado, afazeres sociais, coisa e tal, mas do ponto de vista de resultado, é muito melhor aumentar a queima calórica, aumentar o gasto energético, aumentar o nível de atividade física, do que ficar tirando combustível. É a estratégia que nós usamos no esporte que mais exige da estética, né, de massa muscular, gordura, que existe para o fisiculturismo. E a outra coisa é assim, se é o caso de vocês, você foi tirando comida, emagreceu legal, mas chegou num ponto em que não há o que você faça mais e você não perde mais gordura, passa a comer mais. Por que eu estou falando isso? Porque esse sequestro metabólico ele é facilmente revertido quando você começa a adicionar calorias boas, de boas fontes, de bons alimentos, alimentos que às vezes têm um efeito térmico grande, como as proteínas, né, carboidratos de digestão um pouco mais facilitada. Você começa a entregar para o seu corpo calorias que são suficientes para ele pensar que, puta, legal, ela está colocando de novo combustível que eu não preciso mais ficar destruindo massa magra e também posso fazer com que ela queime reserva, porque ela está abastecendo esse carro, esse motor agora, né? E aí você volta a perder gordura e mantém sua massa magra. Isso não tem que ser sempre, mas toda vez que você achar o platô, acrescente algumas calorias, tenta treinar um pouco mais forte, recuperar um pouco e volta pro déficit. E um outro caso, o caso da Ana também, que tem um metabolismo mais lento. Por conta do meu hipotireoidismo. E realmente eu sinto sim que isso afeta principalmente a nossa preparação, porque parece que eu preciso fazer mais. Sim, isso é quantificável, inclusive, né? Ele não é uma desculpa, né, para as pessoas se apoiarem nisso, para serem obesas, ficarem fora de forma, porque foi isso que aconteceu, né? Socialmente virou uma desculpa. Eu tenho hipotireoidismo, então eu vou comer mesmo porque eu nunca vou emagrecer. E o atraso é quantificável, ele é até 10% mais difícil de ter resultado do que uma pessoa normal. Então não é nada absurdo, você vai ter que fazer um pouquinho mais de força sim, mas é uma relação tão tênue entre potencial genético, coisa e tal, porque, por exemplo, uma pessoa com uma super genética que tem hipotireoidismo talvez nunca note. Verdade. Entendeu? Agora, pega uma pessoa como eu, por exemplo, que não tem uma genética tão responsiva quanto a dos meninos que são atletas. Se eu tiver um hipotireoidismo, eu vou sofrer mais. Mas não é nada que eu não consiga fazer compensando isso com esforço. Compensando isso com o trabalho. Eu sou atleta, no meu melhor físico, e eu sempre soube que eu tinha hipotireoidismo desde o começo da preparação, desde o começo praticamente quando eu tinha 14 anos. Sim. Então realmente isso não é desculpa, gente, só se vocês quiserem que seja. E hoje em dia, os medicamentos, por exemplo, de tratamento da tireoide, né, eles são bioidênticos, então a pessoa pode tomar eles pro resto da vida, e se você mantém seus exames regulares, o médico sempre vai colocar uma dose compatível com o que você necessita. E aí o jogo zerou, porque se você vai ter marcadores iguais, né, você está em plenas condições de queimar gordura, de manter massa magra, assim como uma pessoa normal. Eu faço exame de 4 em 4 meses só pra ficar checando se tá tudo certo, tomo remédio pro resto da minha vida, eu vou tomar e tá tudo certo comigo, graças a Deus. E uma outra questão, assim, falamos de técnica, né, mas na prática, a pessoa tá estagnada, ela vai precisar comer mais. Como faz isso, essa dieta reversa? Ela está comendo X, ela vai aumentar essa quantidade? Na maioria das vezes, a maior decisão que as pessoas tomam quando começam dieta é cortar os carboidratos, né? Isso não está errado não, isso está certo porque é um macronutriente que você consegue substituir ele, né, dentro do seu organismo com quebras de molécula de gordura, fazendo gliconeogênese, quebras de molécula de proteína, fazendo gliconeogênese. Então, ele é realmente algo estratégico para você reduzir. Fato é que a hora que você retroalimenta com carboidrato, o seu corpo, na hora, tem uma volumização do glicogênio muscular. Essa é a primeira coisa que ocorre.
Né? O carboidrato que você come hoje, por exemplo, um prato de arroz. Um prato de arroz que você come hoje, ele não vai virar gordura. Né? Se você ainda está em caloria de manutenção, se você ainda volta um pouquinho, se acrescenta uma menina média, né, de estatura que está um pouco acima do peso, se ela coloca 200 calorias oriundas de arroz, ela vai se permitir comer uma quantidade de arroz enorme, que ela não comia antes, e ela vai ter um acréscimo calórico que não vai ser suficiente para voltar a engordar ela, coisa e tal. E aí o metabolismo dela já consegue entender de novo que tem uma moeda corrente de energia, que ele pode recuperar de novo as vias metabólicas dele, e esse metabolismo começa a acelerar naturalmente. Agora, em proporção, o carboidrato deveria ser o primeiro a voltar nesse eixo calórico, e depois a proteína. A gordura é o último que eu mexeria, porque normalmente a gordura em dietas low carb já está um pouquinho mais alta. Né? Então você volta com a proteína, tem um efeito térmico grande, você comendo mais proteína você também tem de 20 a 30% da caloria que você ingeriu, toda mobilizada só para digerir ela. Então se eu comi 100 gramas de proteína num dia, 30 gramas dessa proteína eu vou perder só no processo digestório. Então o efeito térmico dela é muito grande, isso já ajuda a mulherada a queimar gordura também, né? Bom, a gente aprendeu bastante agora sobre metabolismo lento, mas e o metabolismo acelerado? É o sonho de todo mundo. Não, mas assim, mas é um terror pra maioria. É um terror pra maioria. Eu sei porque, assim, eu tô fazendo booking, tem algumas meninas me acompanhando nesse booking, e eu vejo que são meninas muito magrinhas, que querem ganhar um pouquinho, mas sofre pra ganhar aquele 1 quilo que seja, porque... assim, tá comendo bastante, mas o metabolismo é muito acelerado. O que fazer? A primeira coisa, que assim, o metabolismo extremamente acelerado para a mulher, normalmente é oriundo de alguma disfunção hormonal. Normalmente. Se não for, uma vez que você já foi ao médico, viu que não tem nada a ver com os meus hormônios, tá tudo certo, eu realmente só gasto gordura mais eficientemente, é primeiro dieta hipercalórica, com prioridade em carboidratos, né? A mulher nunca deve deixar a gordura tão dominante assim na dieta dela, porque os hormônios femininos todos são reativos à gordura, né? Então você coloca uma quantidade de carboidrato grande, mantém uma quantidade de proteína de pelo menos 2,5 gramas por quilo de peso corporal, e aí acrescenta com a quantidade de gordura de pelo menos 1 grama para cada quilo corporal que a pessoa tenha. E aí começa a modular o carboidrato. Tá comendo até aqui, não tá ganhando peso? Sobe. Gradativamente. A estratégia para isso ocorrer são alimentos de densidade energética mais alta. Alimentos que vão entregar muitas calorias em pequenos volumes, porque quem tem metabolismo acelerado não consegue comer muito. Entendeu? Então a menina ela não consegue comer muito. Então você tem que colocar, por exemplo, azeite no carboidrato, depois do preparo. Você tem que aumentar, por exemplo, frutas que tem mais gordura, como abacate, ou até beber, né? Fazer um shake. Pra mim é mais fácil beber as calorias. Cara, um shake você pode colocar banana, várias coisas que você vai tomar bastante uma quantidade alta em calorias de só um shake. Porque muita gente coloca na cabeça desculpas. Como, não, mas eu não consigo comer essa quantidade, não, mas eu não o que fazer? Você tem que colocar na cabeça que todo mundo consegue, gente. É só se esforçar um pouco e você vai sim conseguir chegar no seu objetivo. Tem um outro ponto sobre o metabolismo acelerado que é o seguinte: tem que ver como que tá o volume de treinamento desse indivíduo, né, dessa menina. Porque o volume de treinamento de alguém que tem hipertireoidismo deve ser menor. A intensidade deve ser muito alta, né? Sim. Mas o volume de treino deve ser menor. Porque quem tem hipertireoidismo tem uma condição metabólica de catabolismo. Então quando você treina por longos períodos, você induz o catabolismo já normalmente. É uma pessoa que já tem uma janela aberta para isso acontecer, vai ter isso cada vez mais pronunciado. Então um treino, por exemplo, de uma menina normal que tem lá 20 séries, um treino total, de uma menina que tem hipertireoidismo deveria ter 12, 14, entendeu? Um volume um pouco menor. E cardio não, né? A pessoa até pode fazer cardio de baixíssima intensidade, porque isso mantém sua frequência cardíaca, né, seu limite. É saudável. É até legal. A união dos dois sempre é melhor. Né? E o ganho de peso, por mais que uma menina que esteja assistindo o vídeo agora fala, não, mas eu só quero ganhar peso. Você quer ganhar músculo. Você não quer ganhar gordura. Eu quero engordar, não é engordar, é ganhar peso. Exatamente, porque ganhar gordura ninguém quer. E peso não significa nada. Eu lembro que eu competi com 53 e eu comecei a minha preparação com 55. Tipo assim, não foi quase nada de diferença. Totalmente diferente. O físico, meu Deus do céu, mudou outro físico. Então não fiquem ligados tanto na balança, gente. A balança acho que é um parâmetro só. Um dos marcadores de comparação, né? Eu acho que nas roupas, no espelho, você vendo. E, por exemplo, agora andando com atletas, o
Rafael Brandão, uma pessoa que a gente conheceu agora, pra vocês entenderem que ele tem que comer muito, muito. Um cara daquele tamanho pra manter aquilo tudo, pra crescer. Ele tá, né, na fase do óculos pra crescer, então é difícil, mas muito difícil. Tem que comer. Em tempo é muito mais difícil essa relação de você precisar comer muito e não conseguir do que você ficar com pouca comida na sua dieta. Ele falou isso. Mas isso é fato. É difícil para a maioria das pessoas entenderem. Falar, imagina, passar fome é super difícil. Mas assim... Você não tá com fome, tem que... Passar fome é algo que você resolve comendo. Quando você precisa comer muito e não consegue, não tem que fazer. Você vai vomitar, você vai passar mal e aquilo é o determinante para que você tenha resultado. Então. Os dois têm os seus lados. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse, acho que tem muita informação nesse vídeo, vocês não podem mais reclamar. Eu agradeço demais ao Coach Rubens. A experiência em pessoa aqui. A experiência em pessoa, realmente. Muito obrigada, Coach. Obrigado, eu imagino. Eu convido vocês também, vou deixar o primeiro link na descrição, um canal extremo. Vocês querem informação? Corre pra lá, porque tem muito vídeo informativo no canal do Coach de treino. Tem de tudo. Se você quiser colocar alguma coisa lá, Coach Rubens, a coisa que você quer, tá procurando. Vai achar. A Ana também, obrigada, amiga, por estar todos os vídeos aqui. Quer falar mais uma? Não, só deixar um beijo pro pessoal, obrigado pelo espaço mais uma vez, né? É sempre bom poder colaborar, essa é a minha missão. E tá todo mundo convidado pro meu canal também, com certeza, serão muito bem-vindos. É isso aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, da galera aqui também. E a gente se vê depois de amanhã no próximo vídeo.